Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje continuamos a falar sobre a China. No primeiro programa, falamos do aspecto político e histórico. Agora, vamos falar da evolução do modelo econômico, de como a China saltou de um país comunista rural para ser a segunda maior potência econômica mundial. Veja na reportagem. Um espetáculo chinês. No aniversário dos 70 anos da Revolução, no início de outubro, o governo chinês exibiu ao mundo suas novas armas, entre mísseis, drones e bombardeiros, sem contar com a missão espacial pioneira que, pela primeira vez, chegou ao lado escuro da Lua. O maior país comunista do mundo caminha, segundo especialistas, para se tornar a maior potência mundial. Um dos maiores países do planeta em termos territoriais e populacionais tem hoje 1,4 bilhão de pessoas, de acordo com o Banco Mundial. O PIB chinês é superado apenas pelos Estados Unidos. Em termos de poder de compra, o chamado PPP já é o país mais rico do mundo e também é campeão de vendas online. A China possui ainda o setor bancário mais rico e é a principal gigante comercial. Produz e exporta mais que qualquer outro país, com 119 empresas na lista das 500 maiores do mundo, segundo a lista de 2019 da revista Fortune. E para debater o assunto, nós convidamos Paulo Roberto de Almeida, diplomata e doutor em Ciências Sociais, e Clarita Maia, doutoranda em Direito Internacional. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Prazer. A China é comunista ou a China é capitalista, embaixador? Nenhuma das duas exatamente. Veja, a China é uma enorme civilização de 4.000 anos. O comunismo é um parêntese de 70 anos, ou seja, é muito pouco. Na grande história do desempenho chinês ao longo dos séculos, a China foi muito mais avançada que todo o resto do mundo durante milênios. Até o século XVIII era a primeira economia mundial, depois entrou em decadência, não conseguiu fazer a primeira revolução industrial, se atrasou, foi invadida pelos ocidentais, foi humilhada, invadida pelo Japão. Depois teve a parte comunista realmente de um líder demencial que foi o Mao Tse-tung, que conduziu a China ainda para maior aprofundamento da sua decadência econômica. A partir da revolução do Deng Xiaoping, nos anos 80, ela retoma os seus contatos com o mundo, o que ela tinha de forma muito precária anteriormente, e ela se insere na economia global. Então, hoje a China é um país mais capitalista do que o Brasil, e o único aspecto que se pode chamar de comunista, entre aspas, é a dominação autocrática do Partido Comunista Chinês, que não é muito diferente do império dos déspotas antigos, das 26 dinastias que antes existiam, ou seja, um sistema político centralizado, e os mandarins de antigamente foram substituídos pelos funcionários do Partido Comunista, que são administradores. Então, a China é uma combinação de regime político autocrático e de um regime de economia de mercado, basicamente com grandes estatais influenciadas pelo governo do Partido Comunista. O líder chinês Deng Xiaoping teria dito o seguinte: não importa a cor do gato, o que importa é que ele casse o rato. E ele falou isso exatamente no momento em que ele estava tentando fazer uma abertura, uma mudança no sistema chinês. Como é que se analisa esse momento do Deng Xiaoping como início dessa nova era chinesa? Exato, havia uma resistência muito grande por parte da burocracia chinesa para abertura, particularmente os burocratas ligados à indústria do petróleo, mas a indústria do petróleo precisava, que despontava naquela época como a mais promissora da China, precisava de uma inversão tecnológica muito grande. E Deng Xiaoping é extremamente pragmático, como demonstra essa frase, percebeu que se não houvesse essa abertura, de fato não haveria a escalada tecnológica necessária para que houvesse, por fim, a industrialização da China, naquele momento, tendo por liderança a indústria do petróleo. O senhor entende que a mudança da economia chinesa partiu mesmo do Deng Xiaoping a partir dessa abertura? Exato. O Deng Xiaoping é um dos poucos chineses dirigentes do Partido Comunista que trabalhou no Ocidente. Ele foi operário da Renault na França nos anos 20. Então ele tinha uma ideia do que era o Ocidente, do que era o avanço industrial, isso em plena segunda revolução industrial, né? A do automóvel, a do petróleo, a da química, a da energia. Então, quando ele pôde se libertar da gangue dos quatro, os sucessores do Mao, a camarilha dos quatro que sucede à morte do Mao em 76, ele pôde implementar um programa de integração da China à economia mundial, preservando o monopólio
político do Partido Comunista Chinês, mas abrindo-se primeiro às zonas especiais, enclaves industriais na costa, depois liberando todo o território chinês ao investimento estrangeiro. Ele sabia que a economia de mercado não era uma invenção de um cérebro genial, como Marx, como Lenin, mas sim um desenvolvimento natural da humanidade. E adicionalmente, Deng Xiaoping, ele retoma todos os cursos de nível superior, cursos de bacharelado em Direito na China, que haviam sido extintos pela Revolução Cultural, assim como outros cursos também, cursos de negócios, cursos de nível superior que foram totalmente banidos por serem entendidos, compreendidos como uma mera filigrana ou então um luxo intelectualista. Com isso, ele inaugura uma nova fase de segurança jurídica na China, de robustecimento da ordem jurídica, que hoje em dia tem apresentado resultados bastante alvissareiros, muito elogiados mesmo pelo Ocidente. O Banco Mundial fala que 850 milhões de chineses saíram da linha de pobreza. A que o senhor atribui exatamente a isso? A esse começo do Deng Xiaoping? Libertação das forças econômicas, das forças produtivas, liberdade para os camponeses. Até o Deng Xiaoping você tinha as comunas populares, ou seja, grandes zonas de exploração comum na agricultura. Espécie de consomol soviético absolutamente ineficiente, não é? Quando a agricultura chinesa durante milhares de anos se deu em bases familiares. O fato dele libertar as forças econômicas, na verdade ele apenas consagrou algo que estava ocorrendo na realidade. Ele reconheceu que as propriedades familiares, reconstruídas de forma voluntária, quase clandestina, eram boas, ou seja, uma parte da produção poderia ir para armazéns do governo, socialistas, e outra parte eram livremente negociados nos mercados livres das aldeias, entende? Então, com isso, ele praticamente retirou centenas de milhões de chineses de uma miséria abjeta para uma pobreza aceitável e hoje para uma situação de classe média moderada. A guerra comercial China e Estados Unidos hoje, essa guerra comercial é apenas comercial ou é também geopolítica? É uma grande dúvida, né? Eu diria Henry Kissinger que não, que o Império do Meio é ensimesmado, voltado para si mesmo, nunca teve historicamente nenhuma pretensão de expansão, mas sim de talvez reconhecimento e devoção das outras civilizações à sua superioridade inata. Assim descreve Henry Kissinger. Há outras pessoas, outros analistas que dizem que não, que existem aqui e acolá alguns elementos para se dizer que há sim uma intenção geopolítica. Deixo no campo da controvérsia. Agora, o que há, de fato, nessa guerra comercial é um plano bastante ambicioso e palpável de expansão comercial com um projeto, um cinturão, uma rota, que expande a influência chinesa por todo o Sudeste Asiático e potencialmente para o mundo inteiro. Eu diria que não existe uma guerra Estados Unidos-China. O que existe é uma guerra do Trump, que é um dirigente com uma educação econômica extremamente rudimentar, eu diria precária e equivocada. Né? É uma guerra do Trump contra a China por diferentes razões, não é? Razões mais eleitoreiras do que propriamente econômicas, porque nessa guerra insana que ele deslanchou contra a China, contrariamente às regras do sistema multilateral de comércio, não é? Ela prejudica os próprios consumidores americanos, Exatamente. Que devem pagar as sobretaxas, as empresas americanas, que têm cadeias de valor que funcionam na China e lá no leste asiático, e é uma guerra também tecnológica. Aí é um pouco de paranoia, tanto do Pentágono, normalmente os militares precisam de inimigos para ter orçamentos, não é? Então o Pentágono tem uma certa razão na sua paranoia, mas tem um grande historiador escocês, radicado hoje nos Estados Unidos, Niall Ferguson, cunhou o termo de chimérica, que seria essa osmose, uma simbiose entre as duas economias. Isso seria extremamente benéfico para toda a economia mundial. Gostaria de fazer uma observação. Concordo que existe muito de plataforma eleitoral. Acredito que haja um prejuízo ao próprio eleitorado do Trump. Há diversas matérias mostrando que esse eleitorado do interior consome a tecnologia chinesa por considerar mais eficiente e mais barata. No entanto, existe sim um receio razoável com relação à espionagem tecnológica. Existe uma preocupação por parte da ONU com relação
acessos remotos a sistemas tecnológicos, seja comercial, seja de defesa. Já se identificou alguma tentativa de se entrar no domo de proteção, por exemplo, de Israel e voltar esse domo contra si mesmo, voltar o domo contra Israel, assim como já houve algum tipo já se detectou algum tipo de tentativa de desligar aparelhos de hospitais. Então, na ONU, hoje em dia, se tenta, se ensaia a questionar se esse tipo de guerra tecnológica não seria também, nesses contextos, um crime de guerra. Houve o maior roubo da história, digamos assim, o roubo de propriedade intelectual foi exatamente um roubo havido pela China. A China colocou espiões em placas de aviões norte-americanos e houve um vazamento de informação. Então, existe sim uma preocupação razoável, mas existe sobre isso também uma série de paranoias, neuroses e também plataformas eleitoreiras. Até onde sabemos, eu vou passar a bola para o embaixador em relação a esse tema, que é um tema bastante polêmico e volátil, mas só para levantar um pouquinho a bola, é o seguinte, a tecnologia satelital, inicialmente, ela foi criada, pelo menos de maneira publicitária, para melhorar as comunicações no mundo. Dentro do portfólio de comunicações, havia a espionagem que é aplicada no mundo todo. Exato. E não só pela China. Começou isso muito antes da China ser a potência que é hoje. Professor. O Walter Russell Mead, que é um especialista norte-americano em relações internacionais, esteve no Brasil várias vezes já, escreveu um artigo muito interessante no Wall Street Journal, que ele dizia mais ou menos o seguinte: se você está assistindo hoje a cyber warfare, a guerra cibernética, você vai ter saudades da Guerra Fria. Para ele, a guerra nuclear ou a estratégia nuclear era muito menos danosa, porque havia uma contenção das duas partes, não é? Pela dissuasão, do que a guerra cibernética hoje, que se desenvolve de forma clandestina por terceiros países. E é verdade que existe uma apropriação indevida tecnológica, pirataria, espionagem, tudo isso que os americanos fizeram durante décadas. Não é? Os americanos foram os grandes apropriadores de tecnologias europeias, antes, durante e após a Segunda Guerra Mundial. O Estado de Israel também espiona ali a região da Cisjordânia. Em matéria de espionagem, o Conselho... A Agência de Segurança Nacional Americana, a NSA, é a principal fautora de espionagem sobre todos os países, inclusive aliados ocidentais, como a gente viu. O Brasil também? Exatamente. Então, não devemos nos preocupar. Hackers, violadores, espiões, guerra cibernética vai ocorrer, como há nas fake news. Vai existir inevitavelmente. Eu acho que a preocupação não deve ser essa, e sim em desenvolvimento econômico, e os hackers também ensinam os próprios programadores a se defender. São um elemento útil, como os especuladores nos mercados de capitais, são um elemento útil para proteger as transações sadias, não é? Mas o tema está ótimo. Eu volto com você no segundo bloco. Estou gostando, hein? Estou gostando aqui desse debate, está ficando interessante. A gente volta daqui a pouquinho. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre a China. Nós terminamos o primeiro bloco com um tema bastante volátil, que é a questão da espionagem, a pressão americana contra a China também jogando tarifas em cima dos americanos e um mundo meio trêmulo. Você discordou do professor que fez uma análise um pouquinho mais holística da cultura da espionagem. Eu quero te ouvir. Parcialmente. A espionagem sempre vai existiu historicamente, talvez seja um agregado histórico, talvez, da própria diplomacia no passado. Porém, contudo, entretanto, né, nós não estamos falando só nisso, nós estamos falando na capacidade que essa espionagem dá a determinados hackers de deturparem algumas das programações e cometerem, por meio disso, crimes de guerra, crimes comuns, enfim, né? Seja, como eu falei, pervertendo um sistema de proteção de um país para fazer com que esse sistema atue contra si mesmo, seja, por exemplo, desligando os aparelhos de um hospital público, porque existe essa possibilidade, existe esse mecanismo em cadeia, né, interligado. Sim. Então, isso tudo causa preocupação.
é preciso ser endereçada, é preciso que haja regulação internacional, acredito firmemente nisso. O Conselho a Comissão de Direitos Humanos Internacional da Assembleia Geral das Nações Unidas tem começado, ensaiado uma reflexão sobre isso. Acho que é devido, e não porque os Estados Unidos no passado fizeram isso, é que outros países, eventualmente a China, fazendo, esteja respaldado. Acredito que todos nós... Eles fizeram e eles fazem isso ainda. A China, no Conselho de Segurança da ONU, embaixador, conta um pouquinho dessa história para a gente. Como é que a China conseguiu essa cadeira e ela garante essa cadeira? A atual República Popular da China surgiu em 49. Apenas em 72 ela assumiu o lugar da antiga República da China, Taiwan, Formosa, no Conselho de Segurança. Ela tem agido de forma extremamente responsável no plano do direito internacional da salvaguarda da paz, inclusive atuando contra as aventuras americanas, que são geralmente unilaterais, não é? Em áreas de interesse americano. Ela é hoje o país que mais fornece soldados para missões de paz das Nações Unidas. Ela tem mais de 2.000 ou 3.000 soldados chineses em diferentes operações de peacekeeping, não de peacemaking, ou seja, não de imposição da paz, e sim de manutenção da paz, não é? OMC, Organização Mundial do Comércio, como é que você vê a atuação? Tem sido exemplar em vários aspectos. Ela foi uma protagonista no Tratado de Facilitação de Comércio e tem demonstrado compromissos vigorosos com transparência regulatória. Tem adaptado seus sistemas públicos de informação, possui uma lei de acesso à informação que tem sido muito escrupulosamente seguida e até mesmo a dicção ampliada pelo Judiciário, complementando o que o embaixador Paulo falou. A China tem proporcionalmente o maior número de cursos de direito internacional em nível de pós-graduação do mundo, proporcionalmente. Claro que no total ela sempre vai ganhar pelo tamanho da população. Mas isso com certeza demonstra um elo e um compromisso muito grande com o multilateralismo e o direito internacional. E por isso todos esses grandes temas têm que ser multilateralmente tratados. Eu estava em Genebra sob o embaixador Rubens Recupero em 1987, quando a China pediu para voltar ao GATT, o que não era correto, porque a China nunca esteve no GATT. Quem esteve no GATT, no surgimento do GATT em 1947, foi a República da China. Formosa, ou Taiwan, até hoje faz parte do GATT, não da OMC, mas do GATT, porque o GATT reconhece uniões aduaneiras ou circunscrições aduaneiras, territórios aduaneiros e não necessariamente países, estados livres, não é? A China não conseguiu voltar ao GATT, ela pediu acessão ao GATT. Demorou 14 anos, eu segui o grupo de trabalho durante algum tempo, no início, ela começou em 87, só conseguiu entrar na OMC, já na OMC, em 2001, a tempo da rodada Doha, que até hoje não terminou. A China é uma cumpridora, eu diria, maliciosa das regras do comércio internacional. Como todos os tratados têm ambiguidades, e os advogados gostam disso, porque ganham dinheiro com as ambiguidades da lei, na Constituição, nos tratados internacionais, ela faz um uso malicioso. Mas veja, dos 23 casos que os Estados Unidos levantaram contra a China no sistema de solução de controvérsias da OMC, os Estados Unidos ganharam 19 e a China cumpriu, ou seja, muito melhor forçar a China a se comportar dentro de regras multilaterais, usar o sistema multilateral para resolver esses problemas, do que pela via unilateral, agressiva, conflituosa, como tem feito o governo Trump atualmente. Em recente viagem do presidente Bolsonaro à China, ele mencionou que talvez derrubasse a necessidade de vistos para a população chinesa e até mencionou a Índia também, poderiam vir para cá sem vistos. Você vê algum risco para essa medida, se ela vier a ser implementada de verdade? Não, de forma alguma. De acordo com todas as instituições que eu consultei sobre migrações atuantes no Brasil, não existe nenhum risco migratório tendo por origem China ou Índia, de forma alguma. Geralmente esses vistos de negócios e turismo, eles facultam a entrada e permanência por 90 dias, né? Esse é um padrão um tanto mundial. Não acredito que haja um risco de afluxo migratório em massa que faça com que o Brasil sofra algum tipo de revés na segurança pública ou algo do gênero. Jamais. Como é que o senhor analisa a posição do Brasil
e a posição desses países que estão avançando. A China, evidentemente, além de ter pousado lá no lado escuro da Lua, em busca de combustíveis, e parece que foi a única a chegar, a primeira a chegar, e, portanto, terá prioridade. Mas a Índia também tem lançado satélites e, recentemente, 60 satélites pequenos de interlinks de internet foram colocados em órbita. Como é que o senhor vê esse movimento? Veja, o Brasil tem algumas ilhas de excelência. Nós temos técnicos que acompanham o estado da arte, mas existe todo um problema de comunicação entre locais de pesquisa, as universidades ou laboratórios, e o chão da fábrica, entende? O Brasil ainda precisa fazer um grande caminho no sentido da proteção patentária e do estímulo a essas novas tecnologias. Ele teria mercado para economias de escala, mas ele não tem grandes empresas nisso. A China partiu de muito baixo, mas ela refez o caminho que o Japão fez nos anos 50 e 60 e a Coreia fez nos anos 70 e 80 de um upgrade tecnológico extremamente rápido. Ela já tem centros de excelência em inteligência artificial. Ela está desenvolvendo todos os grandes elementos da quinta revolução industrial: robótica, microeletrônica, nanotecnologia, inteligência artificial. Ou seja, a China vai oferecer padrões tecnológicos futuros. O século XIX foi dominado por padrões europeus, na primeira e na segunda revolução industrial. O século XX foi dominado por padrões americanos. Talvez o século XXI seja dominado, pelo menos em parte, por padrões chineses nessas novas áreas de tecnologia da informação e comunicação, mas não de forma exclusiva. A China já é o grande comerciante global, o núcleo dos grandes fluxos de comércio e investimentos está se deslocando do norte atlântico para a bacia do Pacífico, mas Estados Unidos e Europa não vão perder a sua primazia em ciência e tecnologia e em inovações. O cérebro vai continuar produzindo novas coisas, mas a China já é um grande competidor e vai ser um grande ator nesse setor. O Brasil vai acompanhar, infelizmente, com um certo atraso, esses novos desenvolvimentos. Vamos para a questão de Hong Kong. Hong Kong é uma ilha financeira de grande valor para o mundo inteiro. E hoje vive os seus momentos mais dramáticos dos últimos 50 anos, acredito. E a repressão está aumentando a cada dia. Como é que você analisa isso dentro do quintal da China? Olha, do ponto de vista meramente legal, essa moção, esse projeto de lei que modifica o Instituto da Extradição... Já foi retirado, inclusive, que já foi retirado? Né? Pois é, mas o ponto que eu quero chegar... você vai entender, não fere muitos modelos de tratados de extradição, na verdade. Okay. O que havia e há é uma desconfiança a respeito, como o projeto de lei dava à Chief Executive o poder de dizer quem seria extraditado ou não, havia uma descrença, uma desconfiança muito grande a respeito da, digamos, fidelidade dela a Hong Kong e não à China, servilismo à China. Havia também em alguns dispositivos dessa moção, a possibilidade de extradição com base na reciprocidade, não com base em tratado, e a reciprocidade não estava muito bem esclarecida em que termo seria, né? Então, havia alguns elementos da lei de extradição que realmente dava aso a receio. Um receio, digamos assim, bem razoável. No entanto, na maior parte, era uma lei modelo, se formos ver, né? Estabelecia um juízo de delibação, como no Brasil tem um juízo de delibação com relação à extradição. Você analisa apenas a legalidade e a adequação do pedido e não o mérito da sentença que veio condenatória ou o mérito do pedido do processo, enfim, em razão do qual se pede a extradição para que se haja melhor instrução. Então, assim, chega a ser padrão. Na verdade, como todas as grandes insurreições sociais, existe uma desculpa e a essa desculpa são agregadas outras insatisfações. Existe uma necessidade de um tratado, digamos, de extradição, uma fórmula de extradição melhor em Hong Kong, isso não é de agora, envolvendo também a Mainland, Taiwan, mas existe uma desconfiança muito grande por parte de Hong Kong a respeito da qualidade da justiça da Mainland.
Perfeito. Professor, para finalizar, nós temos 1 minuto. Pois Queria não. que o senhor analisasse a situação de Hong Kong rapidamente e o que nós podemos imaginar para o futuro da China. A palavra-chave aí é liberdade. Hong Kong foi conquistada pela Grã-Bretanha nas guerras do ópio, metade do século XIX, e foi da Grã-Bretanha até 1997, quando se fez o Tratado de Retrocessão, criando um estatuto especial de 50 anos, não é? O ideal seria que em 2047, quando Hong Kong fosse absorvido pela China, a China atual fosse mais parecida com Hong Kong do que Hong Kong com o modelo autocrático da China. Nós estamos falando de um grande afluxo de imigrantes fugidos do comunismo chinês nos anos 50, e nós já temos a segunda ou terceira geração de Hong Kongianos, jovens que não se sentem chineses. Então a palavra-chave é liberdade, democracia. Eles querem preservar esse sistema. Eventualmente a autocracia chinesa vai vencer a resistência dos jovens pela força, mas eu acredito que a liberdade um dia vai florescer, não apenas em Hong Kong, como em toda a China. Perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente, tá? Agradeço mesmo, foi um grande prazer, uma grande honra recebê-los aqui. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.